Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo vamos estudar uma súmula bem interessante do processo do trabalho, que é a súmula 82, que diz respeito à figura da assistência. E a súmula fala assim: assistência, a intervenção assistencial simples ou adesiva só é admissível se demonstrado o interesse jurídico e não o interesse meramente econômico, tá? Bom, esse tema aqui, ele está dentro do assunto maior, que é o assunto de intervenção de terceiros no processo do trabalho. É um tema que eu particularmente adoro de paixão, eu gosto muito desse tema, é um tema que inclusive eu aprofundo bastante lá no nosso curso completo de processo do trabalho, também no manual, no livro, né? E vamos lá, o que acontece aqui é o seguinte, bom, aqui a gente vai enfocar a súmula, que é um aspecto, né, um detalhezinho com relação ao tema da assistência, que é um tema muito mais vasto. Mas aqui, o que a súmula quer dizer é o seguinte, primeiro ponto, eu tenho que relembrar que existem duas modalidades, dois tipos de assistência. Eu tenho assistência que se chama de assistência simples, de um lado, e tenho a assistência que se chama de assistência litisconsorcial. Tá? A súmula 82 ela fala da assistência simples, ela não está mencionando aqui a litisconsorcial. Quando ela menciona aqui adesiva, isso aqui é sinônimo de assistência simples. Você até pode encontrar autores classificando diferentemente, mas aqui o fato é a súmula fala sobre assistência simples. Tá? E vamos lá, como é que eu vou caracterizar a assistência simples e o que vai ser esse tal desse interesse jurídico e como é que isso vai se manifestar na prática do processo do trabalho? O que acontece aqui é o seguinte, olha, eu vou explicar então do ponto de vista teórico inicialmente, depois eu vou dar exemplos práticos para ficar mais claro aqui, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Bom, do ponto de vista teórico é o seguinte, a assistência simples ela vai ser cabível sempre que o assistente, aquela pessoa, então, que quer entrar no processo como terceiro e quer ajudar, quer ser um coadjuvante da parte, quer ajudar uma das partes, o assistente ele é titular de uma relação jurídica, né? Mas uma relação jurídica com quem? Com o próprio assistido. Uma relação jurídica com o assistido. Então, perceba, o assistente, do ponto de vista teórico, é aquele que é titular, assim, simples, tá? É aquele que é titular de uma relação jurídica com o próprio assistido, com a própria parte que ele, assistente, pretende ajudar. Tá? Bom, e aí perceba o seguinte, esse assistente aqui, portanto, né, ele não tem nenhuma relação direta com o adversário do assistido. E por isso o assistente não é parte do processo. Ele não é parte do processo, o assistente simples não é parte do processo, porque ele não tem nenhuma relação jurídica com o adversário do assistido. Ele tem uma relação, e essa relação é uma relação conexa, é uma relação que sofre os reflexos, eu posso chamar assim, da relação jurídica principal, que é a relação jurídica litigiosa no processo. Tá? Então isso ficou muito teórico, você pode até voltar e assistir de novo, se for o caso, mas eu vou passar agora para exemplos práticos para poder deixar isso bem claro aqui para vocês. Vamos lá, vamos trabalhar com um exemplo clássico de assistência simples no processo civil. É a situação da locação. Eu tenho lá um proprietário de um imóvel que aluga esse imóvel para um locatário. Tá? Eu vou ter, portanto, aqui um locatário, que é o chamado inquilino, né? Aquele cara que vai alugar o imóvel. Beleza. Só que, digamos que seja um imóvel comercial, um imóvel grande, e esse locatário ele faz um contrato de sublocação. E aí eu vou ter, portanto, a figura aqui do sublocatário, né? Que, por exemplo, um imóvel grande, lá comercial, que pode dividir em várias partes, e aí o locatário, aquele inquilino, ele divide uma salinha ali, por exemplo, ele aluga para um terceiro, que é o sublocatário. E aí, digamos que o proprietário do imóvel, o locador, né, o locador aqui, saiu locação, é o locador, digamos que o locador ele queira despejar, ele vai entrar com uma ação de despejo porque ele quer tirar o locatário que não está pagando, está fazendo alguma besteira no imóvel, alguma coisa errada, por exemplo, e aí entra com uma ação de despejo. Perceba, quem vai ser a parte na ação de despejo? Vai ser o locador, que é o proprietário, e o locatário. Eles dois aqui, locador e locatário, eles têm um contrato de locação. Eles têm, portanto, uma relação jurídica entre eles. Né? E o sublocatário? Será que o sublocatário tem alguma relação jurídica com o locador? Com o proprietário do imóvel? Não. Né? A relação do sublocatário é aqui. É uma relação entre locatário e sublocatário. Eles têm um contrato interno entre eles que não tem nada a ver com o locador. E aí perceba, é por isso, então, que o sublocatário não vai ser parte na ação de despejo, porque ele não é titular da relação jurídica litigiosa, ele não é titular do contrato de locação. Agora, pensa comigo, esse sublocatário ele tem um contrato de sublocação
E é claro que ele, sublocatário, ele pode sofrer os reflexos dessa ação. Porque, é claro, se o juiz mandar despejar aqui o locatário, automaticamente o sublocatário vai ter que sair também, concorda comigo? Porque o imóvel ali é um todo que foi alugado para o locador e a parte sublocada está incluída e é claro que o sublocatário vai ter que sair do imóvel também. Percebe? E aí, portanto, esse sublocatário ele tem um interesse jurídico. Ele tem, sim, um interesse jurídico em que o locatário seja vencedor na ação de despejo, para que ele, sublocatário, também não seja despejado. Ou seja, o sublocatário é titular de uma outra relação jurídica, que não é a relação jurídica litigiosa, não é a relação aqui do processo, mas é uma outra relação jurídica que é conexa, que vai sofrer os reflexos daquela sentença, eventualmente, percebe? Então, essa é a situação em que vai ser possível a assistência simples, tá? Vamos pensar um exemplo agora no processo do trabalho, uma situação que pode acontecer. Situação da sucessão de empregadores. Lembra disso? Uma situação em que, por exemplo, uma outra empresa ela adquire aquele estabelecimento e aí continua ou não com os contratos de trabalho, enfim, você tem a sucessão de empregadores. Perceba, na sucessão, quem é que é o responsável pelas dívidas trabalhistas? Quem é que vai responder pelos créditos dos trabalhadores daquela empresa que foi sucedida? É o sucessor, certo? Então a responsabilidade primária é do sucessor, né? Só se for em caso de fraude é que você pode ter uma responsabilidade solidária do sucessor e do sucedido. Mas, em princípio, a responsabilidade ela é exclusiva do sucessor, certo? Agora, digamos que eu vou ter aqui uma empresa que é a empresa sucedida, que foi aquela empresa que alienou, que vendeu aquele estabelecimento para o sucessor, por exemplo. E digamos que eles têm um contrato entre eles dois aqui, dizendo o seguinte, olha, se a empresa sucessora ela for eventualmente responsabilizada por alguma dívida trabalhista, ela pode ter o direito de regresso contra a empresa sucedida. Digamos que existe uma cláusula no contrato de trespasse empresarial, a transferência do estabelecimento empresarial. Portanto, tem uma cláusula que prevê, muito comum, e seria normal que acontecesse isso, um direito de regresso. Percebe? E aí, perceba, eu tenho aqui uma reclamação trabalhista, digamos, de um trabalhador contra o sucessor, porque ele que é, o sucessor é que é o responsável, só que a gente sabe que a empresa que é sucedida, ela sabe que ela pode ter que responder regressivamente perante o sucessor, caso o trabalhador tenha êxito numa reclamação trabalhista. O que ela, a empresa sucedida, faz? Ela, a empresa sucedida, ela vai lá e pede para intervir como assistente simples. É possível essa assistência simples aqui no processo do trabalho? Sim, completamente possível. Por quê? É a situação que é falada aqui na súmula 82. O assistente ele tem um interesse jurídico, porque o assistente aqui, empresa sucedida, ele tem uma relação jurídica com o próprio assistido, que é o sucessor. Não é ele sucedido, ele assistente sucedido, ele não é titular da relação jurídica litigiosa, não é titular do que está se discutindo na reclamação trabalhista, mas ele tem sim um interesse jurídico, porque ele é titular de uma relação jurídica, não é um interesse meramente econômico. Maravilha? Então essa é a situação aqui da súmula 82, perfeito? Qual seria uma situação, por exemplo, de uma assistência, pretensamente que não vai ser admitida, por um interesse que seja meramente econômico? Vamos pensar aqui uma situação em que eu tenha o credor número 1 e eu tenha o credor número 2. Tá? Eu tenho dois credores de um mesmo devedor, que é um devedor comum. Só que esses credores, eles percebem, o credor número 2, por exemplo, ele percebe que esse devedor está mal das pernas, tá? Que ele não está com patrimônio, que ele não está com muito dinheiro. E aí, se o credor número 1 conseguir ter sucesso numa ação de cobrança que o credor número 1 está movendo, isso vai esvaziar o patrimônio do devedor e o credor número 2 não vai conseguir receber os seus créditos. Ele não vai conseguir receber os seus próprios créditos, porque o patrimônio vai estar esvaziado em função da ação do credor número 1. Percebe? Bom, nessa situação aqui, talvez o credor número 2 ele pudesse pensar o seguinte, eu vou então ser assistente simples aqui do devedor, eu vou atuar como assistente desse devedor. Por quê? Porque se o devedor ganhar o processo contra o credor número 1, sobra mais dinheiro do devedor para mim, credor número 2. Então eu quero ser assistente do devedor, porque eu tenho interesse econômico. Vai ser possível nesse caso a assistência simples? Não. É isso que fala a súmula. Porque perceba, nesse caso aqui,
o credor número 2, ele não é titular de nenhuma relação jurídica que seja afetada, a relação jurídica em si. Ela não vai ser afetada pela relação lá do credor número 1 com o devedor, né? Não é uma relação conexa. O credor número 1 tem o seu crédito e o credor número 2 tem o seu crédito. E um crédito é separado do outro. Pode ser que do ponto de vista fático, do ponto de vista da realidade, pode ser que o credor número 2 até não consiga executá-la na frente, né? Mas a sua relação jurídica, o seu direito em si, não vai ser afetado pelo desfecho do processo do credor número 1. Então, esse interesse aqui seria meramente econômico e é um interesse que não vai autorizar a assistência simples. Maravilha? É isso que prevê aqui a súmula. E a súmula não está tratando da assistência litisconsorcial, que é uma outra situação, né, que é totalmente diferente, o regime jurídico inclusive, né, e que eu não vou entrar aqui para não ficar muito longo esse vídeo e porque também não é objeto da súmula, tá? Mas é um tema que a gente aprofunda lá no nosso curso completo de processo do trabalho. Tá bom, minha gente? Então fico por aqui. Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e colegas para que o nosso projeto possa alcançar mais pessoas e ser útil para mais pessoas e, quem sabe, crescer no futuro. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.